Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Aleluia. Bom, o tema da palavra dessa manhã é crentes processados. Mas eu explico. Não é processado no sentido jurídico, tá? Não é um crente processado que passou pelo Serasa, enfim, né, vários processos, tem uma ficha corrida ali. É um outro sentido de processado. É o mesmo sentido de um alimento processado. Tá bom? O que é um alimento processado? Alimento processado, busquei definição aqui, em algumas embalagens. Os alimentos processados podem ser definidos como alimentos modificados do seu estado original por meio de uma grande variedade de tipos de processos. E o Fábio já trouxe o spoiler dessa manhã aqui na palavra que ele repartiu durante o louvor, né? Processos de Deus que a gente vai vivendo. Por exemplo, aquecimento, congelamento, desidratação, fatiamento, moagem, separação, todos eles com diversas finalidades. Agora, e o crente, né, processado? O que seria nós, como cristãos, o que seria um crente processado? Se a gente pega essa ideia, é o mesmo conceito. É alguém que tem uma experiência com o Senhor, que é conhecido por ser cristão, por quê? Porque ele tem isso como objetivo, amém? Então, quando nós falamos de ser cristão, é porque nós temos um objetivo, nós temos uma figura, nós temos uma imagem, e nós vivemos a nossa vida para nós sermos parecidos com Cristo. E assim, quando alguém é chamado de cristão, não autodenominado só, mas ele é reconhecido como um cristão, é porque essa pessoa, ela passa a ter características dessa que ele segue, que ele busca ser. É por isso que Jesus é conhecido ainda hoje como mestre. Amém? Mestre, nós aprendemos. Isso é o nosso chamado. Nós precisamos aprender todas as coisas com Jesus. Por isso que ele é nosso mestre. Ele também é nosso Senhor. Nós devemos a ele honra, obediência, reverência, mas na parte de mestre é porque nós temos então esse objetivo. Então, quando nós falamos de um cristão ou um crente, que a palavra fica um pouquinho mais curta, que ele é alguém processado, é alguém que ele sai então voluntariamente do seu estado original. Amém? Conceito. Estado de entrada que evolui. Através de um processo, muitas vezes difícil, mas que o resultado ele sempre vai ser bênção. O processo aqui, então, ele é igual a um caminho. É um andamento, ele é um desenvolvimento. É uma ação continuada que nós escolhemos todos os dias entrar nela, participar. Sequência contínua de fatos, de operações que apresentam uma mesma unidade, ou seja, apresentam o mesmo objetivo. Processo, então, ele não é sinônimo de instantâneo. Instantâneo é só Nescau. Não sei ainda se é, mas no meu tempo, no tempo que eu tomava leite, leitinho com Nescau antes de dormir, delícia.
aí não tomo mais, dá alergia, né? O leite dá alergia. Tem aqueles que tentam se convencer, né? Não, o leite dá alergia, não é uma boa ideia. Mas o Nescau era o grande diferencial do Toddy, né? Que o Nescau naquela época era instantâneo e o Toddy não. Você precisava fazer um processo ali para ele poder ter aquela mistura. Então, processo, ele é diferente de algo instantâneo, que é o que a gente sempre busca. A gente busca as mudanças, as transformações instantâneas. E, de repente, a gente, como está pertinho, né, de um evento, que é o Start, que é um retiro que nós fazemos como igreja, e nós recebemos ali da parte do Senhor um conteúdo de transformação. Amém? A gente sai daquele lugar já se olhando como Jesus, né? Já transformado. Que a gente e vai acontecer isso bastante mexido nesses momentos. Só que de repente a gente vai se percebendo ali, a nossa imagem vai se misturando com a imagem de Jesus revelada para nós, o que Ele quer conosco, como nós devemos estar, e a gente vai tendo sempre essa briga, porque o nosso desejo é mudança, são transformações instantâneas. Agora, quem aqui já descobriu que isso não é sempre assim, instantâneo nas nossas vidas, nem mesmo os milagres, a maioria daqueles que nós entendemos como milagres, eles são instantâneos. A gente costuma não classificar milagre como processo. E é claro que é um erro nosso, é um erro de conhecimento e entendimento bíblico. Porque os processos, eles também são milagres, não é verdade? Imagina você ter uma pessoa, não vou nem falar de você ainda, já já a gente chega em você. Pensa numa pessoa que ela está sendo transformada e você não convive com ela. Daí depois de 2 anos, 5 anos, você se encontra com aquela pessoa e você viu algumas transformações nela. O que aconteceu aqui? Um processo. Mas você, da mesma forma, por não ter participado do todo, você vai se encontrar com ela e vai falar, meu Deus, que milagre que aconteceu, né? Então, os milagres, eles também são liberados durante os processos. Milagre não são apenas aqueles instantâneos. Você ora, coloca a mão, a pessoa é instantaneamente curada. Agora, por que isso? Eu penso que algumas coisas, elas são liberadas por Deus nos processos, diferentes das coisas que são liberadas no instantâneo. Tem lugar para tudo na nossa vida, né? Deus, ele faz de formas diferentes. A gente que vai estudando, lendo a Bíblia, acompanhando ali as leituras diárias, a gente vai descobrindo tantas histórias de um mesmo agir de Deus, que sempre vai ser revelado para nós como transformações, porque Ele tem um alvo conosco, mas que a gente percebe diferentes maneiras de Deus agir, mas todas elas com esse objetivo. Os processos, eles nos fazem aprender muitas coisas, nós melhoramos com os processos, nós nos tornamos mais humildes com os processos, não é verdade? Pensa em processo, você vai entender algumas coisas ali que te tornaram sim mais humildes. Eu tenho algumas pessoas, né, que eu me encontro com ela esporadicamente, é incrível como você observa aquelas que estão vivendo processos e aquelas que escaparam dos processos. Porque todas aquelas que viveram processos na sua vida, liberados até mesmo por Deus, essas pessoas a gente percebe rapidamente então que elas estão talvez mais humildes. Você conhece alguém hoje que está mais humilde? A tua esposa é mais humilde? Olhar para as mulheres agora, hein? O teu marido é mais humilde? Sinto uma hesitação no ar. Um medo, né? Um medo de pecar e um medo de apanhar ao mesmo tempo. Mas os processos, eles nos fazem crescer. Eles nos levam para a próxima fase da nossa vida. E aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente entender nessa manhã. Se você entende, ou se você se sente na mesma fase faz muito tempo,
pode ser que você esteja correndo de um processo. Sem processo, sem evolução. Pausa dramática. Para você que está correndo de um processo. É a forma de eu escapar do teu olhar. Como nós identificamos o início de um processo na nossa vida? E uma das maneiras é quando nós identificamos que existe algo que está fora de lugar na nossa vida, da forma que, é claro, a gente gostaria que elas estivessem. É um aparente problema, uma aparente dificuldade, um aparente ou um real desafio. E se você pensar hoje qual é o maior que você está vivendo, se você descobrir que isso tem a ver com um processo, você vai chegar no primeiro ponto, né, dessa manhã, dessa palavra. Que é você fazer a primeira opção de classificar isso como algo que você vai precisar enfrentar, lidar com essa situação. Porque a gente já pode parar por aqui, se a opção, sabe aqueles, esqueci o nome, fluxograma, eu acho que é fluxograma, né? Que você tem aqui eu gosto, tem as colunas, e daí se você fala sim, você continua. Se você fala não, você abortou ali. Não é não, né? Então, eu não quero participar de um processo, estou feliz comigo mesmo, meu Deus, né? Cheguei aonde eu queria chegar e estou, meu Deus, da humildade não me falta nada, e eu já cheguei lá, então acabou, eu não quero mais entrar no processo. Então, se a nossa opção ou não, né? Ou eu sei que os processos, porque eu tenho algumas experiências com processos, eu sei que eles mexem demais e eles trazem até mesmo algumas dores. Processo traz dor, e a gente sabendo disso, então a opção de nós pararmos por aqui é nós então fugirmos ou evitarmos os processos. A pergunta é: nós gostamos de ser processados? Pensa em você como um alimento. E esse alimento, algo que tem vida, ele tem uma proposta de ser processado, de sair do seu estado original e ele ser transformado em um outro estado. Estou lendo um livro, alguns irmãos estão lendo junto comigo, e esse livro é O Lugar Mais Seguro da Terra. O autor ele diz o seguinte, eu destaquei 2 parágrafos desse livro, O Lugar Mais Seguro da Terra. Nós tendemos a conceber nossa jornada espiritual como uma aventura dirigida por Deus, até que algo saia gravemente errado, até que determinados problemas persistam, além do prazo que estabelecemos para que Deus os elimine. E então, pensamos na solução dos problemas, mais do que em encontrar em Deus, ou encontrar a Deus, em meio a esses problemas. Pensamos mais na patologia, naquilo que pode ser consertado, do que na jornada em que nós estamos. Trocamos o progresso espiritual, guarde essa palavra, trocamos o progresso espiritual pela cura emocional, ou pela melhora circunstancial das coisas. E ele ainda diz, concluindo, saímos do caminho estreito da transformação de Deus e vamos em busca de uma parada de descanso, um posto de revigoramento ou um hospital que nos faça sentir melhor. Bom, né? Por aí a gente percebe que esse livro ele tem um conteúdo bastante importante para nós. Porque aqui ele toca num ponto que geralmente a gente confunde. Porque a gente sabe que no Senhor, e nesse lugar onde nós vamos aprendendo, crescendo, e descobrimos que existem planos de Deus para nós, existe uma família de Deus, existem irmãos, existe provisão, existe bênção, a gente também sabe que neste lugar é um lugar que existe uma promessa de descanso para nós. Então, a gente às vezes faz umas ligações que elas são muito perigosas na nossa mente. Quando a gente percebe algumas coisas que estão acontecendo conosco, a nossa tendência é olhar para o... É como se a gente olhasse para o pique. Não sei quem brincava aqui de pega-pega.
Não se brinca mais, né? Tem algum aplicativo de pega-pega, de esconde-esconde? Tem? Deve ter, não. Mas eu não sei se brinca mais. Mas quando você, que tem mais de 30 anos, né? Eu acho, né? Quem tem menos de 30 anos. Quem tem menos de 30 anos aqui e já... Não, a pergunta não é essa, calma. Quem tem menos de 30 anos aqui já brincou de pega-pega ou bola queimada ou esconde-esconde? O Afonso tem menos de 20. Não, menos de 30, né? Quem tem até 20 alguma coisa, já brincou de pega-pega, esconde-esconde ou bola queimada? Alguém? Não. O Pedro. Então, nessas brincadeiras, só para te contar, procura ali no YouTube o que é pega-pega. Rela aumenta era o melhor, né? O rela aumenta era o seguinte, você estava com você e você tinha que sair atrás de alguém. Daí você tinha que estar pelo menos uns 10. Então é aquele negócio de brincadeira de rua, né? Daí você saía correndo atrás de alguém e relava, né? Na nossa linguagem, aqui não tem muito relar, né? Mas relar vem de tocar. Mas quem é do Paraná, por isso que chama rela aumenta, é tipo toca aumenta. Então, o relar é tocar, traduzindo do interior do Paraná. Então, você rela em alguém, essa pessoa também está com ela. Então, os dois saem correndo, todo mundo, até que sobra o último, que ninguém tocou nele, daí o cara foi o vencedor. Então, às vezes, a gente sabendo que tem um pique, e o pique era isso, não falei do pique, né? Parte mais importante da mensagem de hoje. O pique é o lugar que você não pode ser pego. Então, o cara está correndo atrás de você, daí você, está no pique. Daí você elege um lugar, uma árvore, um carrinho. Oi? Barra. Mas nem sempre tem uma barra, né? Uma árvore. O pessoal mais do interior ali tinha sempre uma árvore. Então, você elegiu o pique. Então, a hora que você encosta no pique, ninguém pode te pegar. Então, às vezes, mesmo nunca tendo brincado disso, a gente tem essa mentalidade de correr para o pique, correr para o lugar. Daí você corre para a igreja, né? Corre para a palavra, corre para o Senhor e fala, opa, estou salvo do processo. O processo não vai me pegar, nem se pegar não é de Deus, né? E daí você vê todo mundo correndo e sendo transformado e tocado e você no pique, né? E daí você percebe que você está a vida inteira lá no pique, né? Está igualzinho, né? Só que na brincadeira, o cara que saía limpinho não era legal, né? O cara tem que sair suado, tem que sair sujo, tem que ouvir da mãe a hora que chega em casa, né? Que está tudo suado, melecado, se cortou. Isso daí era o cara, né? O menininho ali, na nossa época, né? O piá ali que tinha machucado no joelho, tudo ralado. Meu Deus, era ele, né? Porque o cara, ele participava, ele não ficava no pique, ele não ficava escondido. E às vezes, a gente trazendo essa realidade para nós, a gente busca sempre esse lugar de pique. Então, a palavra, a igreja, ela pode ser um pique. Onde a gente vai e corre, tem uma promessa. É uma promessa de descanso. Vou descansar aqui. Descanso, não vou fazer tal coisa, porque eu sei que isso vai custar suor, isso vai custar trabalho, vai custar uma roupa suja, vai custar um machucadinho, vai custar algumas coisas. E a gente tem essa tendência natural de fugir desses processos. Mas esse é o ponto que eu encontro aqui, nisso que o autor ele traz desse livro, que é bastante importante. A gente confunde esse lugar de descanso como um lugar que a gente precisa ou deve estar para se esconder de nós, das coisas que eu quero escapar, porque não quero fazer com que isso realmente me alcance ou tenha em mim um resultado, um efeito. Eu não gosto de estar vulnerável. E essa é uma das grandes questões nossas, estarmos vulneráveis. A gente vai buscando coisas que a gente vai descobrindo que são os nossos piques, né? A gente vai ficando nesses lugares porque a gente vai temendo esse lugar de estarmos vulneráveis. Então, qual é a nossa saída, né? É entrar na brincadeira, né? É a gente passar pelos processos, é nós enfrentá-los. E a gente descobre biblicamente que a saída, então, não é o pique que a Bíblia traz. Porque a gente percebe todas as histórias que são reveladas e tem um começo, um meio e um fim na Bíblia,
a gente percebe que essas pessoas não foram chamadas para viverem num lugar de conforto, onde elas não seriam afetadas. A gente percebe que elas são chamadas para o jogo, elas são chamadas para enfrentarem, são chamadas para viverem os processos que são necessários, porque a gente não nasce pronto, pelo contrário, a gente nasce despronto. Tem essa palavra? Algum professor de português aqui? Geografia a gente tem, mas de português. Felipe, você é a maior referência nossa aqui, então, professor. Despronto, posso usar, Felipe? Sim. Aí, ó. Então, a gente tem uns lives durante a semana, onde a gente já conversa sobre a palavra e cada um ali fala aquilo que Deus mexeu e também conta algum testemunho. Então, tópico 1 da palavra, para a gente estudar nos lives, despronto. A gente nasce despronto. Ou seja, a gente nasce já bagunçado. A Bíblia fala que nós nascemos no pecado, tem uma bagunça dentro de nós. E a gente, não é que a gente, então, tem algo que precisa ser consertado que era bom. Não, é porque a gente já nasce ruim. Eu nunca poderia falar isso para a Chloe, né? Pensou? Chloe, o negócio é o seguinte, né? Você tá linda, né? Mas tem uma bagunça aí dentro que um dia vai precisar ser lidada, vai precisar ser consertada. Agora imagina, se a Chloe, aquela fofura, ela tem uma bagunça dentro dela que vai precisar de processos, a gente está no mesmo barco. Então não se sinta muito torto. Se sinta como a Chloe, entendeu? Mas eu preciso passar por algumas coisas, só que eu preciso liberar. E o lindo que a gente vê na palavra do Senhor é que ela esclarece para nós os processos, mas ela nos convida. Ela nos mostra. A Bíblia ela vai fazendo com que a gente fique transparente, né? E a gente vai se enxergando ali. E ela só te convida, fala, olha, deixa então, porque eu sei como, existe alguém que morreu por você, para que você possa ser transformado, eu posso iniciar um processo em você. Daí a gente sai do pique, ou não. Agora, o que quer dizer nós, então, aceitarmos passar finalmente por alguns processos? Primeiro lugar, quer dizer que nós não seremos livres de todas as situações ruins que aparecerem. Daí a gente entende outra coisa que está no pique. O pique também tem essa frase gravada ali nele. Fique aqui, porque você não precisa passar por nenhum empurrão. Ninguém suado, melecado, precisa chegar e tocar em você e sujar a tua roupa. Frase do pique. Não é do pix, do pique. Nós não seremos livres de todas as situações ruins que passamos. Segundo lugar, não podemos fugir de algumas coisas, esperando que elas desapareçam. Quem já brincou de rela aumenta sabe que ninguém vai embora. Já expliquei. A pessoa chegou agora, né? Pausa dramática. Não tinha como fugir dessa, né? A gente sabe que a turma vai ficar ali. E vai ser tarde, vai ser noite, e ninguém sai. Porque uma brincadeira nunca, na minha época, terminava assim, gente, deu horário, vamos embora. Não, enquanto o último não saísse do pique, a brincadeira não ia acabar. Nem que se a gente arrancasse o cara do pique, mas a gente tinha que terminar aquilo. Terceiro lugar, não estou dizendo que é para você se conformar com situações, com problemas. Pelo contrário, aí é linha fina, né? Do que está no pique e o que, na verdade, está na palavra. A Bíblia fala para nós não nos conformarmos, mas entender que as situações difíceis, ou melhor, entender as situações difíceis, os processos, de uma outra forma. Amém? Sempre oramos para que Deus nos livre de todas as coisas, mas muitas vezes Ele quer que nós passemos por algumas delas. E talvez a tua oração até essa manhã era
Deus me livra dessa situação. Essa é uma situação de quem quer ficar no pique. Porque, na verdade, a intenção de Deus é que você passe por essa situação. E isso muda completamente tudo. O nosso entendimento a respeito da nossa vida muda completamente. Porque, por mais incrível que pareça, algumas situações elas estão ali, pode parecer óbvio isso, para que a gente passe por elas, para que a gente as enfrente. Porque são somente nesses processos que a gente vai ser transformado. Ninguém fica transformado num lugar de não vulnerabilidade. E para você que chegou agora, o Felipe autorizou uma palavra que é despronto. Nós não nos libertamos das coisas correndo delas, porque elas nos encontrarão em algum lugar. Muitas coisas elas vão precisar em algum momento serem enfrentadas. Amém? Se você não lida com algumas coisas, elas nunca vão embora. Elas vão ficar esperando você sair do pique. Vai estar ali. E o pior é que cada vez mais gente vai sendo pego naquilo. E a hora que você vê, você está sozinho ali. Todo mundo ali vivendo algo e você escondido naquele lugar. Mas a notícia boa dessa manhã é que ninguém vai embora. E nenhuma situação dessa também vai embora. A gente não vai orar hoje para as situações ir embora? Acho que não. A gente vai orar hoje para a gente atravessar. Amém? Para a gente passar por algumas coisas. Porque daí acabou. A gente saiu, a gente mudou de fase. A gente evoluiu, né? A gente saiu daquele lugar onde tinha algo ali que nos assustava. E a nossa escolha até então era fugir daquele desafio, daquela situação, daquele sentimento, daquela pessoa. Eu lembro uma vez, eu acho que eu já contei isso para algumas pessoas, a gente morou 1 ano e meio aqui pertinho, em Antônio Carlos, numa chácara, e eu só contei para a família depois que existia uma peculiaridade naquela chácara. Era um lugar ali que tinha uma cachoeira, tal. Então, quando tem cachoeira, aquele tipo de enfim, fugiu a palavra, mas de localidade. Felipe, você precisa sentar mais perto, Felipe. Um ecossistema. A gente tem muitas pedras nesse lugar, muita umidade, e a gente tem muitas cobras. Habitat natural de cobras. Quando você for para um lugar, o lugar é úmido, tem muitas pedras, cobra. Óbvio. Agora não é época de cobra. Mas ali, depois eu descobri isso. E o que acontece? Tinha uma varanda ali da casa que a gente morava, que ela era envidraçada. Então era como uma sacada fechada de vidro, era uma varanda de vidro. E ali é o lugar que eu ficava ou de manhãzinha ou à noite, a hora que estava todo mundo dormindo. Nessa época os meninos eram menores. Então era necessário um tempo ali de mais calmaria na casa. E eu ia para essa varanda para poder estudar e tal. E várias vezes eu estava ali e tinha uma luz com um sensor, né, na varanda, que a hora que tinha um movimento ela acendia, né? E daí eu estava ali várias vezes à noite, lendo a palavra, e de repente acendia a luz, era uma cobra passando. Passava muita cobra, né? E um dia, a gente recebia, uma das coisas que a gente fazia na chácara era receber escolas. As escolas iam lá para passar o dia. Então o colégio levava a garotada ali para conhecer, tinha campo de futebol, mas iam muito para a cachoeira, ficavam ali, aquela vida selvagem. E aconteceu que um dia estava chegando um ônibus. Chegou um ônibus ali, Colégio Geração. Lotado, ônibus de crianças, professores e tal. E a gente tinha uma parte que era o engenho. E esse engenho tinha ali mesa de sinuca, de ping-pong e tal. E estava tudo arrumadinho para receber. Tinha um caseiro que recebia esse pessoal tal. E o professor tinha liberdade para andar e conhecer todo lugar. Me veio uma ideia, que eu penso que foi de Deus, de eu ir no engenho, ver se estava tudo arrumadinho. Porque era um lugar que as crianças ficavam muito tempo ali. E a hora que eu chego lá, eu vi que na mesa de sinuca encostada tinha um taco, né? Então imagina a mesa de sinuca e daí tinha um taco encostado, né?
Eu falei, vou arrumar esse taco, colocar no lugar dos tacos. A hora que eu chego perto, 1,5 m, 2 metros, o taco virou para mim, né? Era uma cobra, aquelas meio marronzinha, né? E ela estava no chão, ela virava, passava a altura da mesa, que deve dar uns 70 centímetros, mais ou menos, uma mesa tal, e ainda ficou, ela só virou para me olhar, né? E as crianças chegando, né? O negócio ia por água abaixo naquele dia, imagina, né? Uma cobra ali no meio, nunca mais volta um colégio nessa chácara. Daí eu peguei, o caseiro estava lá abrindo a porteira para o ônibus entrar, eu peguei um taco verdadeiro e tinha uma tacada só. E eu acertei na cabeça da cobra, né? É igual jogar no bicho, acertei na cabeça aquele dia. Ai, Jesus. Ainda se joga no bicho, não, né? Acertei na cabeça, só que daí, quem conhece cobra assim, sai muito sangue, né? E daí sai uma sangueira e tal, e o caseiro chegou antes. A hora que ele chegou, eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Limpa esse negócio. E ele foi com o balde, jogou água. A hora que as crianças chegaram, o piso lavado, né? Às vezes você chega no lugar, o piso está lavado, desconfia, né? Mas o que aconteceu naquela situação, né? Não tinha como fugir daquilo. Ou eu enfrentava aquela cobra ali, ou ia por água abaixo, né? A situação, todo aquele processo que aconteceria naquele dia. E eu precisei enfrentar aquela situação. Agora a gente vai entrar na palavra. Você que nos visita, a gente vai ler a Bíblia agora. Salmo 23, versículo 4. Agora é só a Bíblia. Diz o seguinte: mesmo que quando eu andar, ou seja, a melhor palavra aqui é passar. Mesmo quando eu passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A gente tem um conceito aqui de não livramento, no sentido de evitar. Amém? Tem algo revelado, é que eu estou nesse processo, mesmo que aparentemente é muito ruim. E isso aparece na Bíblia toda. Não temas, eu vou te livrar. Ou eu vou evitar que coisas aconteçam. Não, é não temas, eu estou contigo. Amém? Quando passar pelo vale da sombra da morte, não temas, eu estou contigo. Revelação da presença de Deus no não pique. Amém? Revelação do cuidado de Deus no enfrentamento, na situação, no processo. E a gente vai achando isso agora aqui na Bíblia toda. Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Processo. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Cuidado. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém? Não tem nada aqui nessas passagens, principalmente, que diga que você precisa evitar ou fugir de algumas coisas que sim são difíceis e ser poupado delas, mas poupado nelas. Amém? Qual a diferença entre Deus nos livrar e nos fazer passar? Se você tivesse a opção agora, Deus, eu gostaria que o Senhor me livrasse de todas as situações. Não precisa votar, tá? Deus, eu gostaria que o Senhor me livrasse de todas as situações. E a alternativa B, Deus, eu gostaria que o Senhor passasse comigo por todas as situações. Eu me lembro uma vez que eu acho que ainda nesse período de chácara, a gente tinha um lugar ali que a gente ventilou a possibilidade de plantar aquelas palmeiras, que eram palmeirinha real, que dá o palmito e tal, né? E também uma outra era plantar aqueles carvalhos, que são aquelas... É o carvalho, que daí você, depois de algum tempo, você corta e vira madeira de... né? Eu acho que é carvalho. Eucalipto. Então, a gente pensou nisso. E daí, a gente estava estudando qual era a madeira mais rápida. E o eucalipto, se eu não me engano, era a madeira que ela ficava pronta, mais rápida, para ela ser cortada e ela ser comercializada.
E daí, numa dessas coisas que eu estava estudando, eu lembro de algo que me chamou muita atenção. Um cara, ele fez uma experiência para que os eucaliptos eles crescessem de uma forma muito mais rápida. E eu vou chutar aqui, eu não me recordo se é exatamente esse número do normal, se são 10 ou 15 anos que o eucalipto leva para ser cortado. Mas essa pesquisa aqui que o cara fez, para acelerar esse tempo, ele diminuiu todas as coisas que eram perigosas para essa planta, para essa árvore. Então, o que ele fez? Ele plantou algumas pesquisas, você pode até achar essa pesquisa aí. Ele plantou algumas desses eucaliptos e ele rodeou esse eucalipto com uma proteção de acrílico. Ou seja, os ventos fortes vinham e paravam ali no acrílico, os bichos, as coisas, não sei o que é ruim no crescimento de eucalipto, mas elas foram protegidas. E o que aconteceu com ela? No final, se eu não me engano, de 5 anos, elas já estavam altas e prontas para serem cortadas. Meu Deus, achei a resposta, né? Deus me livra das situações, me livra dos problemas. Imagina eu sem problema. É a cara da Chloe a vida inteira, né? Carinha fofinha, tal, sem uma ruga, sem uma preocupação, sem uma tensão. Agora, qual foi o problema? Que a hora que eles tiraram aquela árvore, ela era oca por dentro. Oca. Linda. Tinha um ditado, né? Bela viola, como que é? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Do tempo do Pablo, essa. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O que eles descobriram? Que essa árvore ela foi muito protegida e tudo aí tudo certo. Ela cresceu, mas ela não teve resistência. Ela não passou por nada para trazer para ela a resistência necessária para ela enfrentar todas as situações que estariam à frente e ela ser quem era para ser. Amém? Forte. E é claro que quando a gente pensa nos processos que a gente já passou, fica mais fácil. A gente fala, pô, isso fui fortalecido ali, né? Olha como aquilo me trouxe uma postura hoje, diante de algumas situações. Olha como essa coisa, esse processo, essa situação me amadureceu. Deus, é arriscadíssima essa oração. De você fazer opção. E a gente talvez use uma terceira, né? Deus, o senhor que sabe, né? Se é para eu crescer, eu quero. Se é para o Senhor ser transformado em ti, eu quero, porque senão, do que adianta? Eu passar minha vida protegido e oco, sem uma experiência contigo, sem encontrar o Senhor, sem te encontrar em momentos difíceis. Agora, o que a gente precisa, talvez, para ter coragem para fazer essa oração e buscar esse entendimento de Deus, que processos muitas vezes são necessários e eu quero enfrentá-los. 2 coisas que eu anotei. Primeira delas, a confiança em Deus. Amém? Não tem como alguém que não conhece o Senhor aceitar passar por um processo. Não tem. É claro que talvez forçando muito a barra, a pessoa ela vai se esforçar, mas tem coisas que eu e você nós sabemos que é só por Deus. É muito mais fácil nós nos escondermos, nós nos protegermos, porque uma natureza como essa que nós temos, ela só é revelada também nesse mundo espiritual, onde as coisas todas são evidenciadas, onde o pecado, na verdade, é chamado de pecado, onde as nossas falhas não são falhas, são pecados, são erros. Então, quando a gente fala desse processo, quando a gente fala de confiança, na verdade, em tese bíblica, a confiança, ela só pode vir desse momento, porque o contrário da confiança, é claro que é desconfiança, mas a desconfiança é você não entregar algo. E você não entrega algo por quê? A palavra é simples, né? Desconfiança, mas nela está o medo. Então, a confiança, ela é só nesse lugar de real entrega e desapego, porque tem alguém que está cuidando desse processo, está gerenciando. Então, nós não aceitaríamos passar por um processo se ele fosse ao acaso, não é verdade?
Mas por que a gente, então, é desafiado biblicamente a passar por processos? Porque a gente confia que não é por acaso, que não é só para a gente melhorar, mas é porque tem um objetivo em Deus. Nossa vida não termina aqui. Amém? A gente está passando por um momento breve, que a Bíblia mesmo fala que é muito pequeno, perto da eternidade que nós teremos. Então, algumas coisas Deus entende porque existe essa natureza, o nosso estado despronto, que precisam acontecer conosco para com que a gente possa ser transformado naquele homem, naquela mulher que Deus, Ele projetou, Ele sonhou. Amém? Parecido com Ele. Agora, ter medo é não confiar. Medo faz com que a gente fuja dos processos. Você já fugiu de algum processo por causa de medo? Já desobedeceu por causa de medo? Quem aqui no primeiro emprego não passou por essa situação, hein? O chefe atende e fala, diz que eu não estou. Quem já falou, ele diz que não está. Quem já perdeu uma oportunidade por causa de medo? Quem já teve medo de falhar numa tarefa, de decepcionar alguém? Entendermos isso é muito importante quando nós descobrimos que Deus quer que nós passemos por algumas situações. E para isso Ele nos chama para nós confiarmos nele. Amém? Agora, não conseguiremos passar por processo se não temos confiança que Deus está cuidando de nós. No meio do processo, no meio do fogo. O interessante daquela história da cobra é que eu não gosto de cobra. Eu não sei quem gosta de cobra, mas eu particularmente não gosto de cobra. Pode aparecer o bicho que for, que eu mato com assopro, né? Barata, meu Deus, pode aparecer uma barata, eu faço assim... Mas cobra não é comigo. Mas eu tive que lidar com aquela situação. Tem coisas que a gente foge porque parece que não são para nós. Não tem meu número, não é meu tipo. Eu sofrer não, né? Vou deixar isso acontecer comigo. E eu pesquisei aqui, falando em medos, algumas fobias estranhas. 4 fobias. Se você tiver, a gente vai orar por você. Primeira delas, crometofobia. Medo de dinheiro. Medo de dinheiro. Crometofobia. Não, medo de dinheiro. Não pode ver dinheiro que tem medo de dinheiro. Diz por aí que dinheiro não traz felicidade. Mas que relaxa os nervos, a gente sabe que relaxa. Outra fobia, fronemofobia. Fronemofobia. Medo de pensar. De repente você vai descobrindo algum medo de alguém que você conhece. Quarto medo, ablutofobia. Medo de tomar banho. Ele não toma banho porque ele tem medo. Alguém está me olhando. Não vou nem passear os meus olhos por aqui para não encontrar as pessoas. Às vezes ele tem medo de tomar banho, gente. A blutofobia. E a última, ergofobia. Medo de trabalho. Ele tem medo de trabalhar, gente, entendeu? Voltando para a Bíblia, Daniel, que a gente está lendo agora, capítulo 3, conta da história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, você que está acompanhando essa história, se não, acompanha. Daniel, a gente vai ter já, a gente vai começar algumas lives a partir do capítulo 7, entra numa parte bastante profética, a gente vai estar trazendo algo para a gente poder ler juntos. Mas até aqui são experiências fáceis da gente entender e a gente vive nesse momento essas experiências todas de fé. E a primeira delas é essa dos amigos ali de Daniel, onde eles tiveram que decidir
enfrentar algo, enfrentar um processo. Então aqui o rei, ele disse, se vocês não se prostrarem, ele mandou, na verdade, fazer uma estátua, e não era pequena, uma estátua de ouro, equivalente a um prédio de 9 andares. E aqueles que não se curvassem, eles iam sofrer uma consequência. E eles disseram, bem, se Deus quiser nos livrar, ok. Se não, será conhecido por todos que nós enfrentamos. Eles tomaram uma decisão. Eles sabiam que Deus poderia os libertar. E a gente também pode abrir um parênteses aqui. Deus pode nos libertar de todos os processos. E talvez Ele tenha te libertado por misericórdia. Mas isso não quer dizer que Ele não está te convidando a, em algum momento, se enfrentar essa situação. Eles sabiam e falaram isso. Se Deus quiser, Ele nos livra dessa situação. Mas mesmo se Deus não me livrar, eu vou prosseguir. Eu vou caminhar até o fim com Deus e com aquilo que Ele quer fazer comigo. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. E o rei estava tão bravo que mandou, a história talvez você conheça, aquecer essa fornalha 7 vezes. Suficiente para queimar as pessoas que estavam ali, jogaram eles dentro dela, foram todos queimados. Mas, a hora que o rei, ele olha para aquela fornalha, ele vê que os 3 estavam passando por aquele fogo e, de acordo com a palavra de Deus que a gente já leu aqui, o fogo não os queimou. Pelo contrário, o rei encontra em meio àqueles homens que estavam passando por aquele processo que ninguém passaria se não fosse pela fé e confiança que Deus vai fazer algo, ou se não fizer também, eu conheço o meu Deus e confio absolutamente nele, não estou atrás do resultado esperado e aquele que eu imagino. Aquele rei encontra, em meio aos 3, uma 4ª pessoa. E a história aqui fica linda, né? Nessa hora, quando nós estamos lendo, e quando você lê isso pela primeira vez, se você não chorar, você tem uma fobia, que é falta de lágrima-fobia. Porque você encontra ali um 4º homem nessa fornalha. E o rei, ele tem um testemunho dessa situação diante dele. Ele vê o Senhor ali, junto com aqueles homens, em meio àquelas situações. Amém? Às vezes, você pensa que está preso num problema. No versículo 20 fala que eles estavam presos, foram lançados amarrados ali. E quando eles são encontrados, no versículo 25, tem o texto aqui, eles estavam desamarrados. E às vezes, nesses processos, nesses problemas que nós estamos orando para Deus nos libertar, o que pode realmente nos libertar é o próprio processo. Porque Deus podia fazer assim e os livrar ou até mesmo os libertar. Mas eles foram libertos por Deus no processo. Não sendo libertos de passar pelo processo, mas eles foram libertos no processo. Então, os processos, eles têm algo, que eu volto no começo dessa palavra, de milagroso. Não instantâneo, mas da mesma forma milagre. Os processos, muitas vezes, são necessários simplesmente para nos libertar de coisas que estão nos aprisionando, nos prendendo. Amém? É passando por situações, muitas vezes, que nós seremos libertos. Enquanto estavam lá, foram soltos. O rei olhou para ele e encontrou aquele homem. É passando pelas coisas, muitas vezes. É passando pelos processos que nós mais nos aproximamos de Deus. E a segunda coisa para nós terminarmos, que precisa existir em nós, para nós enfrentarmos os processos, além da confiança, a segunda coisa, é por mais básico que isso possa parecer, é fazer uma decisão de seguir em frente. Amém? Identifico um processo, algo que está à minha frente. Eu sei que eu posso escapar dele, eu posso correr para o pique, mas eu também sei que eu posso enfrentá-lo. Eu conheço que Deus vai me fortalecer, vai me ajudar, vai me segurar, e daí eu confio. Agora é a hora
de seguir. E muitas vezes é onde a gente para. Eu estou confiando, eu saio do pique, mas estou aqui, né? Estou aqui. Qualquer coisa, o cara faz assim que vai te pegar, né? Oh! Tem bets também, né? Você tira bets do chão, ops, para derrubar a tua casinha. Taco, bets. Vou ler a segunda história para a gente poder orar por isso. Queria chamar os músicos aqui à frente. Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 15. Uma história para seguir em frente. Diz o seguinte: ao aproximar-se de Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção a eles. E eles ficaram aterrorizados. Clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxeram para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz? É mais ou menos assim, né? Me tira do processo, né? Me deixe em paz, Deus. Não quero passar por um processo. E segue: seremos escravos dos egípcios. Antes de sermos escravos dos egípcios, do que morrer, antes sermos escravos do que morrer nesse processo. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. É sempre a resposta de Deus. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que Deus, o Senhor, lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês encontram hoje. Eles vão sumir. Eles vão embora. Era a palavra e a experiência que Deus tinha para eles viverem. Olhar para aquelas situações seria inevitável. E isso aconteceu. Identificaram, viram o inimigo. Ficaram atemorizados. Mas a palavra foi: fiquem firmes. Continua assim: não tenham medo. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga a eles, aos israelitas, que avancem, que sigam avante, que continuem o seu caminho. Filipenses 1:28 diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso é da parte de Deus. No versículo 29 fala assim, de Filipenses 1: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. Quando nós resolvemos passar pelas situações, crendo no cuidado dEle por nós, sofrermos sim em alguns momentos, será como dores de crescimento. Amém? Essa semana eu fui na minha fisioterapeuta, Michele Piva. E eu estava com uma dor, né? Dor muscular, meu Deus, né? 3 semanas sem fazer algumas atividades físicas ali que eu gosto. E ela me falou que isso é coisa de esportista de alto nível. Resumindo nossa consulta, né? Esportista de alta performance e tal. E falei pra ela que eu tô jogando basquete, voltei a jogar basquete e tal. E eu forcei o músculo ali. E o músculo, ele ficou daquele jeito, né? E daí precisou alongar o músculo. E meu Deus, tô novo, hoje à noite tem um jogo. 7 horas da noite, não sei se vai ser televisionado ou não. Mas ali, direto do Up Life, nós teremos um jogo hoje de basquete. Mas eu lembro que ela me falou antes de ir que ia doer. Domingo passado, naquele mesmo lugar, ela falou: vai doer, hein? O processo a gente não esconde a dor. Amém? E a gente não está iludindo ninguém aqui. Deus não nos ilude, né? É mais ou menos igual a Michele, ó. Vai sair, vai sair na hora. Vai sair, vai melhorar, né? Vai ter cura. Mas tem dor. O processo muitas vezes vai ser evidenciado por nós por algo que a gente sabe que vai doer, que vai custar, mas necessário.
Amém? Nós não podemos fugir de coisas difíceis. Eu vou só pular para o último versículo aqui por causa do horário, que eu anotei, que é Provérbios 3,6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Primeiro passo. E não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos ou processos. Segundo passo, continua. Ele endireitará esse mesmo caminho, as tuas veredas. Amém?